A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichou: como ter força e disciplina para orar por mais tempo. O que faço para conseguir orar mais de 1 ou 2 horas todos os dias? Me perguntou recentemente um pastor. Ele ouvira uma de minhas preleções sobre a oração e estava com muito desejo de orar mais. Mas ele já tivera esse desejo anteriormente. Tinha feito o propósito de se disciplinar na prática de oração. Mas aquela decisão durara poucas semanas e ele voltara ao período curto de antes, devido ao acúmulo das tarefas de seu ministério pastoral. E foi para responder a essa pergunta dele, que é feita também por muitos outros pastores e leigos, que resolvi incluir este estudo. De um modo geral, os crentes oram entre 30 minutos e 1 hora por dia. Como a maioria das pessoas leva uma vida muito atarefada pelas pressões da vida moderna, muitas chegam a desejar respostas instantâneas para orações rápidas. E assim vejo que muitos estão comprando livros e até mesmo acompanhando sermões que têm por objetivo fornecer-lhes fórmulas mágicas e atalhos para as respostas de oração. As pessoas hoje estão acostumadas a café solúvel, curas instantâneas, o jornal de amanhã, hoje à noite, e o noticiário do mundo em 10 minutos. Hoje tudo é encontrado sob forma de cápsulas, de vitaminas a sermões. E os crentes também foram afetados por esse fenômeno sociológico. Antigamente, em nossas igrejas, costumávamos e gostávamos de cantar belos hinos que falavam da majestade de Deus. Hoje, muitas igrejas puseram de lado seus hinários e usam apenas as folhas dos corinhos. É bem possível que a razão de termos visto tão pouco avivamento no mundo hoje é o fato de não estarmos orando por mais tempo. Quando estamos aprendendo a orar, não podemos ter pressa. Alguém já disse que Deus é onipresente, isto é, está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca tem pressa. Assim sendo, precisamos aprender a nos disciplinar para orarmos por mais tempo. Temos que aprender também a esperar em oração até que Ele nos responda. Sou um pastor muito atarefado e por isso tenho pouco tempo. Se a pregação fosse feita por uma pessoa que não fizesse mais nada a não ser orar, poucos aceitariam esse desafio. No entanto, sou um pastor de uma igreja com mais de 1 milhão de membros. Sou presidente da organização do Evangelho Internacional para Crescimento de Igrejas. Tenho programas no rádio, na televisão, em 2 continentes e, apesar disso, tenho que orar. Os métodos que utilizo são praticados diariamente. Não estou falando aqui de meras teorias que acredito que possam dar certo. O que estou dizendo são práticas que eu utilizo diariamente em minha vida e me possibilitam orar por mais tempo. Como já disse antes, levanto-me bem cedo, disponho de tempo suficiente para orar. Normalmente me levanto às 5 horas da manhã. Saio da cama nessa hora. Se ficasse deitado para orar, é possível que voltasse a dormir. Portanto,
É importante essa mudança de posição física. Entro em meu gabinete e me coloco diante de Deus e começo a louvar, agradecer por sua bondade. Davi costumava a entrar pelas portas de Deus dessa maneira. No Salmo 100, versículo 4 está escrito: Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Depois de agradecer a Deus, depois de louvá-lo e exaltá-lo, passo a pedir-lhes que abençoe todos os compromissos daquele dia, as sessões de aconselhamento e as entrevistas. Depois peço que ele me abençoe. Abençoe também os copastores, pois eu tenho mais de 300. Nossos missionários em mais de 40 países e também os diáconos e líderes da igreja. Essa oração é detalhada. A seguir, peço ao Senhor que me oriente com respeito para as diversas decisões. Está escrito no Salmo 32 e o versículo 8: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Depois que estabelecemos um relacionamento íntimo e pessoal com nosso Deus, Ele pode nos dirigir de maneira simples e tranquila. Sob as minhas vistas te darei conselho. Mas isso não acontece da noite para o dia, leva tempo. O tempo que dedicaremos para a oração será proporcional ao desejo que tivermos de ser guiados. Após orar por todos os departamentos de minha igreja, pelas autoridades do governo e nossa defesa nacional, oro por meus familiares, citando seus problemas e necessidades perante o Senhor. Em seguida, usando minha imaginação, vou até o Japão, onde temos um trabalho bastante desenvolvido. Oro pelo nosso programa de televisão, que está cada dia ganhando mais japoneses para Cristo. Esse povo aceita melhor nosso ministério do que um programa americano, já que somos todos orientais. Assim, esse nosso trabalho está tendo um grande impacto sobre ele. Contudo, os recursos de que dispomos para continuar esse ministério são bastante limitados. Por isso, peço a Deus que atenda para as necessidades financeiras de nossos escritórios no Japão. Deus me prometeu 10 milhões de almas até o fim deste século. Então fico relembrando a Deus a sua promessa e peço sua força e direção para vermos este alvo alcançado. Creio firmemente que 10 milhões de japoneses irão dobrar seus joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo e até já os vejo com os meus olhos espirituais, os olhos da mente. Partindo da costa japonesa, viajo pelo grande Oceano Pacífico e vou até os Estados Unidos. Temos escritórios em Nova York que também precisam das minhas orações. Oro também pelo presidente desse país, pelo Congresso americano e por outras instituições. Oro pelos crentes dos Estados Unidos para que tenham avivamento em suas igrejas. Oro pelo nosso programa de televisão nos Estados Unidos, pois creio que Deus vai usá-lo para operar um avivamento ali. Depois, oro pelos milhares e milhares de pessoas que enviam seus pedidos de oração ao nosso escritório de Nova York. Esses pedidos são encaminhados para mim na Coreia. Tanto os Estados Unidos como o Canadá são países-chave para o avivamento que haverá no mundo todo. Por isso, Deus colocou em mim forte desejo de orar por um avivamento nesses dois países. Depois viajo para o sul e oro pela América Latina. Já tenho viajado por alguns lugares da América Latina e me sinto muito tocado e abençoado pelos crentes maravilhosos dessa região. Deus está operando em alguns países, mas os comunistas têm como alvo tomar essa parte do mundo. Precisamos orar muito por essa região, para que o evangelho seja pregado e pecadores sejam salvos antes do fim. Em seguida, atravesso o Atlântico e oro pela Europa. Há mais de 15 anos venho dando estudo na Europa. Amo todos os países nos quais já preguei. A Europa foi a sementeira do evangelho para o Ocidente. E, no entanto, em grande parte desse continente não há o menor sinal de avivamento. Mesmo assim,
Estou certo de que Deus deseja operar nesse lugar e assim intercedo por ele no Espírito. Tenho grande interesse também pela Europa Oriental, por causa da grande opressão e oposição que ali existe. Deus está profundamente interessado em cada um daqueles crentes da Europa Oriental, que estão realizando cultos secretamente. Por isso, tenho que orar pela segurança e sucesso deles. Deus quer operar também na África, Austrália e Nova Zelândia. Sinto uma afinidade toda especial por essas regiões, pois se acham presentes em meu espírito quando oro. Por fim, ao meu próprio continente, a Ásia. No que diz respeito ao Evangelho, esta é a região mais necessitada de todas. Cerca de 80% do total dos povos que ainda não ouviram o Evangelho estão na Ásia. A janela 10 por 40. Por isso, sinto um grande peso de oração pelo meu continente. Temos um trabalho na China, sobre o qual não posso falar muito por razões óbvias, e então eu oro por ele. Como se pode ver, só a minha intercessão pelos grandes problemas do corpo de Cristo no mundo todo toma metade do meu período de oração matutina. Por último, passo algum tempo orando por mim. Antes que me dê conta, já são 7 horas e tenho que me preparar para ir para o meu gabinete. No decorrer da manhã, sinto a força que essa oração matutina me proporciona. Prego sentindo a unção divina. Dou aconselhamento sentindo a sabedoria dele. Ensino experimentando o conhecimento dele. Portanto, não sou eu quem faz estas coisas todas, mas Deus, que realiza seus propósitos através de minha pessoa. À tarde, após o almoço, me coloco novamente na presença de Deus em silêncio. Por quê? Porque, sendo seu embaixador, preciso de instruções da minha chefia, de minuto a minuto. Davi disse o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meu dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmos 55 e o versículo 17. Uma das mais sérias dificuldades que as pessoas têm nessa questão de orar prolongadamente é que não estão dispostas a ficar repetindo diariamente as mesmas petições. Acham que é suficiente orarem apenas uma vez pelos seus pedidos. Contudo, Deus deu o maná a Israel todos os dias. O maná de ontem não durava 24 horas. Assim também precisamos de comunhão diária com o nosso Salvador. Além disso, dormimos, comemos e respiramos todos os dias. O almoço de ontem não satisfaz nossa necessidade de alimento hoje. A respiração de um segundo atrás terá que ser repetidas várias e várias vezes, senão morreremos. Jesus disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Ele não disse que deveríamos comer pão suficiente para que não precisássemos mais comer. À noite termina o dia com oração também. E tenho muitas coisas para agradecer a Deus, pois Ele prova sua fidelidade para comigo todos os dias. O amanhã trará novos desafios e para superá-los, contarei com a graça de Deus. Se em alguma coisa cometi algum erro, peço a Deus que me dê mais de sua graça e sabedoria, me perdoe. Se obtive vitórias, dou a Ele todo o louvor. Minha vida não seria a mesma se não passasse essas horas em oração diariamente. Não há meios de se saber as dificuldades que eu teria de enfrentar se não orasse diariamente. Sendo pastor da maior igreja do mundo, sei que Satanás tenta nos destruir todos os dias e destruir a mim também. Se ele conseguisse fazer com que eu abreviasse minha prática de oração, tornar-me-ia bastante vulnerável aos seus ataques. Portanto, não posso perder nenhuma hora de meu período de oração, pois que esse tempo é a fonte de minha força interior. No mais, resumindo, posso dizer para vocês que eu oro cerca de 6 horas por dia.
aproximadamente. E todos os dias, após o almoço, eu tiro 1 hora para ficar visualizando, pensando, incubando os sonhos e estando na presença de Deus em silêncio. Você que está nos ouvindo, não gostaria de orar juntamente comigo para pedir a Deus maior desejo, força e disciplina para orar por mais tempo? Pense em como você se tornará mais eficiente, seja no ministério, nos seus negócios ou nos estudos, se resolver prolongar mais seu período de oração. Que Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado pela companhia, obrigado por tudo que Deus tem nos proporcionado nessa caminhada. Você que tem abençoado esse canal, você está abençoando a obra de Deus da Igreja Boas Novas na cidade de Guarabira, na Paraíba. Obrigado aos colaboradores que têm abençoado com os seus dízimos e ofertas através da chave Pix e através dos números da conta. Você encontra embaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe, sucesso na sua caminhada. Muita paz, muita luz, saúde, felicidade, muitas bênçãos de Deus. Amém.